Gente, é hora de mais bastidor aqui no CNN 360. Fernando Haddad também foi à festa de ontem no Palácio do Itamaraty, da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E depois de, assim, uma guerra praticamente, nós lutamos, a gente buscou a melhor posição e tal, porque ele também, das figuras que nós encontramos lá, das autoridades, foi uma das mais assediadas, apenas perdeu para Alexandre de Moraes, o imbatível, inconteste ali, figura mais tietada da festa. Agora, né? Fernando Haddad foi muito buscado pelos militantes, Fernando Haddad foi muito buscado pelos artistas, né, que estavam lá e que foram dar os parabéns e que foram falar com ele e com a Anistela Haddad, a mulher de Fernando Haddad. Aliás, a única que manteve o dress code do PT, estava com vestido longo vermelho, todos os outros optaram, Janja, Lu Alckmin, todo mundo optou por cores neutras na posse, né? De todo modo, Fernando Haddad estava lá. E a gente percebe ali toda essa tietagem, ele foi muito, então há certo clima de euforia no PT. Conversando com ministros de outras áreas, né, a gente percebe o seguinte, né, a avaliação que estava sendo feita ontem pelos integrantes de outros poderes do Legislativo, por exemplo, a respeito da posse de Haddad, da entrada de Haddad na Fazenda. A primeira grande aposta do Lula, me disse um integrante de Corte Superior, é a economia. É a economia, por isso que ele botou o Fernando Haddad lá. Para ele ter esse tiro de saída, de recuperação e de mostrar ali a que veio. É um tiro que interessa tanto ao Lula quanto ao próprio Fernando Haddad. Então, ele é um homem que deu uma missão para o aliado que ele mais confia. Se vai dar certo ou se vai dar errado, a gente vai ver depois. Mas no entendimento dos outros poderes, né, de pessoas que estão tanto no judiciário quanto no legislativo, a coisa, a confiança, o tiro de alerta é o tiro de confiança do Lula no Haddad. Além disso, né, tinha ali certa já percepção de que o mercado vai seguir testando o Fernando Haddad. Estava lá, por exemplo, o Galípolo, Gabriel Galípolo, que é um integrante do mercado financeiro que Haddad colocou numa área estratégica do Ministério. Estava circulando, falando bastante. Mas ninguém acha que essa pressão vai acabar rápido. O Haddad está fazendo os sinais para amainar, mas a gente já vê o mercado reagindo hoje. Por exemplo, ao Lula ter tirado a Petrobras do plano de privatizações. Alguém que com seriedade negocia a ação da Petrobras achava que o Lula ia privatizar a Petrobras, depois de todo o discurso que ele fez na campanha, é surpresa zero. Mas o mercado reage, o mercado testa, o mercado está buscando prova. Fernando Haddad vai trabalhar para dar essas respostas rápido ainda no primeiro semestre. E, claro, também para escancarar um pouco o legado de Jair Bolsonaro, também é uma sinalização clara que Lula deu ontem na posse de que vai expor a todo momento o que ele entende terem sido os frutos contaminados, né? O legado daninho do governo Bolsonaro. Haddad fala em 15 bilhões de reais que foram torrados nas últimas medidas e que não são recuperáveis. Eu vou pedir para o nosso querido Edu Petrelli trazer a Thaís Arbex e o Fernando Nakagawa. Se o Edu quiser começar com o Naka enquanto ele consegue ajustar e eu volto ali para minha cadeirinha, sem nenhum problema. Eu vou partir, Naka, dessa provocação que eu fiz aqui, né? Ontem estava todo mundo ciente de que o mercado vai testar, até que se sinta, digamos, suficientemente seguro, né, de que as coisas não vão ter. Agora sim, a reação de hoje. O Lula tirou a Petrobras, os Correios do plano de privatizações. Quem que vende a ação com seriedade que achava que o Lula ia privatizar a Petrobras? Porque, assim, não é uma questão de ser a favor ou contra da privatização e nem cabe a nós, jornalistas, ficar dizendo, eu sou a favor da privatização, eu sou contra. Eu vou analisar tudo. Mas uma coisa que ficou muito clara na campanha e no discurso da posse do Lula é que a agenda de privatizações dessas principais estatais que ele vê como indutoras do crescimento do país por meio do investimento público, isso ia acabar. De todo modo, o mercado precifica, reage como se pego de surpresa ou novidade, ou reage porque tem que reagir, é assim mesmo que a banda toca. Tem muito... Bom, de fato, eu concordo absolutamente com você. Para surpresa de 0 pessoas, a Petrobras foi retirada da lista, assim como os Correios, a EBC, outras companhias estatais foram retiradas dessa lista de possíveis privatizações. A reação hoje, especificamente, segunda-feira, negativa nos preços,
pela compreensão, pelo entendimento, a leitura de que o novo governo começa sem um aceno, sem uma demonstração de ser amigável ao mundo econômico. Pelo contrário, quando você prorroga a desoneração dos tributos, você tira dinheiro do caixa, isso gera um buraco maior nas contas do governo. Agora, sobre o discurso mais cedo de Fernando Haddad, Dani, eu ouvi 2 vezes o discurso, porque primeiro ao vivo e depois eu fui ouvir de novo para tentar pegar ali as entrelinhas, né? E para mim ficou uma mensagem muito clara de que Haddad vai optar pelo caminho do meio, o caminho do meio entre o que é possível e entre o que é desejado. É ali que ele vai tentar agir. Ele tem uma frase, é o equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade. É por aí que Fernando Haddad vai tentar caminhar, por exemplo, junto com o Banco Central. Ele diz que a gente precisa de um entendimento da autoridade fiscal, ou seja, quem gasta dinheiro, e da autoridade monetária, que é quem controla a inflação, em busca de equilíbrio. Então, equilíbrio foi o tom desse discurso mais cedo, que do ponto de vista econômico, da responsabilidade fiscal, foi bastante razoável e adequado. É um tom responsável, com preocupação das contas públicas. Me pareceu bastante consistente este discurso. Agora, se isso gera uma percepção positiva no mercado financeiro, são outros 1.500, assim, porque o mercado, de fato, hoje parece que meio que ignorou esse discurso, me parece bastante importante, de Fernando Haddad mostrando o caminho que ele vai optar. E aí tem outros 2 pontos que me pareceram muito interessantes. Ele afaga o Congresso Nacional diversas vezes, elogia Arthur Lira, elogia Rodrigo Pacheco, agradece aos deputados e senadores por terem aprovado a PEC da transição, diz que a PEC coloca a bola no campo e o jogo começa com regras claras para todo mundo. E a partir daí ele vai tentar resolver o problema do buraco das contas públicas. E por fim, mesmo sem citar Paulo Guedes, sem citar o nome do ministro, criticou muito o ministro que deixou o cargo ontem. Diz que foi uma transição péssima, e que a equipe de Fernando Haddad não está lá para dar aula. Muita gente dizia que Paulo Guedes, às vezes, em muitas reuniões, parecia um professor, porque ele tem uma eloquência, ele fala muito bem, né? Explica muito bem. Então ele disse, não estamos aqui para dar aula, a gente quer agir colegiadamente, queremos ouvir a sociedade, sem arrogância, não somos donos da verdade. E além disso, ele fez uma brincadeira, porque ele disse que se antes tinha um posto Ipiranga, agora a gente tem uma rede de postos, porque é ele, Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Esther Dweck. Haddad, assim, mostrou que é o caminho do meio, afagou o Congresso e criticou, sem citar Paulo Guedes, Dani. O Naka, falando sobre esse estilo, né? Haddad também era uma crítica, né, Taizinha, que faziam muito quando ele era prefeito. Haddad é professoral, ele é professor, né? Ele é professor da USP, então. Mas são estilos muito diferentes. O Haddad, ele é sucinto, ele é direto. Muitas vezes ele é de tão incisivo, soa seco, né, no trato com a equipe, porque ele é pá. O que dizem, né, assim, o estilo professoral vem do quê? Dessa dimensão de que, bom, as ideias deles são sempre muito boas, né? Mas eu acho que a própria campanha de 18, o Haddad que chega hoje ao Ministério da Fazenda é um Haddad muito diferente no estilo, no trato, né, do Haddad que assumiu a prefeitura. Eu acho que a campanha de 18, esse contato que ele teve com o povo, a dimensão que ele teve um pouco do Brasil como um todo, tudo isso, e a convivência muito de perto com o Lula modificou um pouco ele. O Guedes é outra coisa, né? Você fala sobre essa coisa não vou dar aula, né? Todo mundo, assim, é uma brincadeira recorrente quando o ministro ia para reuniões, o ex-ministro agora Paulo Guedes, de que, bom, era assim, assunto simples, 1h30 pelo menos de fala dele a esse respeito, né? Muitas vezes, assim, em reuniões, Guedes falava, não, sobre a reforma da Previdência, eu preciso de um papel, ele gostava de fazer desenhos, sim, eu lembro disso. Ele gostava de lousas, assim. Exatamente, eu lembro disso cristalinamente, eu preciso de um papel, é um pensamento aqui para ficar claro, para vocês entenderem, etc e tal, e aí ele pegou o papel para desenhar um triângulo.
aqui tá a base, aqui tá não sei o quê, aqui tá o topo. Era uma coisa assim, básica, mas foi um corre-corre para encontrar um papel para ele desenhar um triângulo. Então, assim, prolixo, né? Falava muito, detalhista, até talvez um pouco demais. Então, isso marca as diferenças de estilo. Thaís, ontem eu ouvi, conversando com o pessoal do Legislativo, dos Tribunais de Contas e também do Judiciário, que, bom, tá muito claro que a aposta do Lula é a economia nesse primeiro ano e que o Haddad tem uma missão de curto prazo, no sentido de vai ter que mostrar trabalho rápido. O que você escutou e o que você pode adendar aí do que a gente viu ontem desse assédio ao Haddad, que foi o segundo, claramente a segunda figura mais disputada da posse, depois de Alexandre de Moraes, chamado carinhosamente, inclusive na posse de Lula, de Xandão, como nas redes sociais. Rolou isso. Xandão, eu posso tirar uma foto, gente? E ele é sério, né? Aí eu ficava só olhando assim, falando, rapaz, mas tudo bem. Ele tirou a foto. Conta, Thaís, o que você observou ontem e o que você ouviu de expectativa sobre a área econômica? Eu vou trazer um pouco o que você costuma trazer de vez em quando, que é a vida real. Quando eu estava indo para o CCBB, onde funcionou o gabinete de transição, lá saíram os ônibus para o Palácio do Planalto. No carro que me levava, o motorista perguntando assim, a senhora acha que vão acabar com a desoneração dos combustíveis, a gente vai ter aumento de gasolina? Eu falei, olha, eu acho que não. Ele falou, não, porque isso vai ser um erro de cara, se esse governo fizer isso, a gente já está trabalhando muito no limite. Então, eu acho que esse sentimento foi o sentimento que pesou. Foi o sentimento que pesou para Luiz Inácio Lula da Silva, e aí falando desse olhar mais amplo, que a gente sim chega num país muito dividido. Lula sabe que a popularidade dele não é a popularidade de 20 anos atrás, quando ele assumiu a presidência pela primeira vez, e é nesse contexto que Fernando Haddad diz a Lula, não concordo com a medida, quero deixar aqui meu posicionamento, mas vou defender aquilo que o senhor decidir. Então, neste momento, tomar uma medida impopular que poderia acarretar no aumento imediato do preço da gasolina, poderia gerar mais danos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que ouvir e ser criticado pelo mercado neste momento. A gente vê essa variação. Então, é esse cálculo fino que eu já consigo ver nas medidas que vão ser adotadas daqui para frente, Dani. É sempre com esse pensamento de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder pela terceira vez com uma margem muito estreita de votos, que há uma oposição, talvez, pronta para atacar. Eu não sei nem se é o melhor verbo, mas que existe uma oposição pronta e que é preciso olhar com muita cautela. É preciso olhar com muita cautela, principalmente para medidas que afetem diretamente o bolso da população. Afinal de contas, foi essa a toada da campanha. A gente retomou uma campanha em que a economia, de fato, pesou muito. Essa é a avaliação que eu faço, Dani. Posso só um Meu adendo amor, aqui, sempre, relatora? sempre. Durante a fala, o discurso, Haddad disse assim, vocês sabem quanto isolada fica a equipe econômica? Ela é sempre o patinho feio da esplanada. Já mostrando um pouco esse tom do tipo, olha, eu tentei. E a gente tem, basicamente, Haddad hoje tem 3 oposições, né? A oposição formal dos partidos que não venceram a eleição. Pode-se dizer a oposição, entre aspas, porque o mercado preferia um outro nome para estar ali. Então, os agentes econômicos têm ali uma certa preguiça com relação ao que Haddad decide e fala. E um fogo amigo, que é uma terceira oposição dentro do próprio governo. Fato. Então, o patinho feio da esplanada é esse, Fernando Haddad tentando defender uma agenda que, por enquanto, tem pouca gente apoiando lá em Brasília.